Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que esteja aí ao teu lado, aonde você estiver nesse momento. Não sei se na sua casa, dentro do ônibus, no Uber, no metrô ou no trabalho, mas que o Eterno esteja com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Quero deixar com você também, nessa manhã, uma parte da Palavra de Deus, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 68, onde diz o seguinte: Tenho observado os teus preceitos, os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Salmo 119, versículo 168. Nós precisamos a cada dia observar os preceitos do Senhor. Eles são ensinamentos para todos nós, é regra de fé e prática. Quando nós queremos andar na presença do Senhor, nós temos que seguir os caminhos do Senhor. É por isso que a cada manhã aqui é um chamado de Deus para todos nós, buscarmos a Ele, amá-lo com todas as nossas forças, aprendermos na sua santa palavra. Tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre cada um de nós. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 35, o versículo 1 e o versículo 2. Disse mais Eliú: Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Eliú nesse capítulo faz algumas declarações, mas eu preciso chamar a tua atenção nessa manhã para um ponto importante. Eliú, diferente de nós, ele não tinha visão do grande conflito como nós temos hoje. A compreensão que Eliú tinha e os seus amigos tinham a respeito do sofrimento era uma visão extremamente limitada. Muitos deles se voltaram para a cultura, muitos deles se voltaram para experiências pessoais. Outros imaginavam que Deus, como sendo o Criador de todas as coisas, ele era responsável tanto pelo bem como pelo mal. Mas hoje nós temos uma cosmovisão diferente da visão daqueles homens. A nossa visão hoje é muito clara. Nós sabemos perfeitamente através da palavra do Senhor que Deus é o doador de todas as bênçãos e Satanás é o doador de todo o mal. Portanto, hoje a nossa compreensão a respeito do sofrimento é muito clara. Satanás é responsável por cada criança, por cada pessoa que morre ou sofre nesse planeta. Eliú construiu uma cosmovisão de Deus muito distante, que não se compadecia dos aflitos que estavam nessa terra, passando por momentos difíceis. Mas hoje nós entendemos. O Deus que nós servimos vestiu a roupagem humana, caminhou no meio dos pecadores, sofreu morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Se Eliú tivesse a compreensão que nós temos hoje, tenho certeza que ele teria descrito esse Deus de forma diferente. A condição de Jó para os seus amigos era uma ação de condenação. Nenhum dos seus amigos imaginava que Jó teria a oportunidade de se livrar diante do seu Deus. Todo o sofrimento que ele estava passando era resultado dos seus pecados. Somente Jó clamava por um livramento divino. E ele acreditava que se ele tivesse uma audiência com o Onipotente, ele poderia apresentar diante de Deus a sua causa e Deus, como sendo um Deus justo, o livraria. Mas, amigo, nessa manhã eu preciso falar para você, nós temos um Deus amável, nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus que chora as nossas lágrimas. Fica muito evidente para nós quando vemos a ação de Deus chegar na casa de Lázaro e ver as pessoas chorando por Lázaro. O próprio Jesus Cristo chorou, ele veio revelar ao Pai, ele veio mostrar o amor de Deus para nós. Até então nós não tínhamos compreensão como é que Deus agia diante do sofrimento e a partir de então nós podemos perceber que esse Deus é um Deus pessoal, que se compadece dos momentos que nós estamos passando difíceis na nossa vida. Por isso que nessa manhã, tenha certeza de um ponto, ele está ao teu lado, ele se compadece das tuas dores, ele sente o teu sofrimento e no tempo de Deus ele irá intervir para trazer libertação. Eliú falou para Jó no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que Deus é justo. Deus não pode justificar um homem que vive nessa terra, que pratica o pecado. Eliú ainda continua argumentando diante de Jó, falando o seguinte, que o Deus que nós servimos, ele é transcendente. Portanto, ele não pode ser afetado pelo comportamento de um ser humano. Se um homem ora a Deus e não tem resposta das suas orações,
É mais uma prova clara de que Deus não se importa com aqueles que estão nesse mundo e Deus não pode ser afetado pelo comportamento humano. É a razão pela qual o homem envolvido nos seus pecados está abandonado nesse mundo. Jó tinha nas mãos duas escolhas: manter-se fiel a Deus, manter-se confiante no poder de Deus sobre a sua vida, ou se rebelar contra o Senhor, para que mais castigos pudessem cair sobre ele. Mas Jó optou permanecer fiel ao Senhor, confiando no braço do Onipotente. Eliú se voltou para Jó e declarou para ele que não valeria a pena ficar esperando na resposta do Senhor, porque Deus não se importa se nós vivemos nessa terra, se somos os justos ou não. Nós jamais devemos nos esquecer que todo ser humano tem liberdade para expressar os seus sentimentos. O próprio rei Davi expressava seus sentimentos falando para Deus se Deus tinha se esquecido dele. Era a sua forma de orar ao Senhor, era a maneira de abrir o seu coração. Eliú não conseguia entender a forma como Jó se relacionava com o seu Deus. Eliú, na sua tese, acreditava que Deus estava tão acima dos seres humanos, que ele tinha tantas responsabilidades a fazer acima do céu, que ele não se importava com os seus filhos que ele tinha criado e tinha colocado nesse mundo. O argumento de Eliú diante dos seus amigos é que esse Deus criador de todas as coisas, ele não pode ser influenciado nem afetado pelos pecados dos seres humanos que vivem nessa terra. Seu poder não é diminuído, sua integridade não é afetada, nem a sua legitimidade de governar o universo é ferida em decorrência disso. Por outro lado, Eliú continua falando para Jó e os seus amigos que a justiça humana não pode beneficiar a Deus, nem pode colocar Deus numa obrigação de atender os pedidos dos seus filhos que se encontram nessa terra. Segundo o pensamento de Eliú, os resultados de uma vida iníqua nessa terra não pode ser sentido por Deus. A única pessoa que de fato é afetada por viver bem ou mal é o próprio ser humano. Deus está afastado dessa terra, é o pensamento de Eliú. Ele não pode sentir nem a justiça nem o pecado que existe nesse mundo. Dessa forma, onde deve haver justiça, haverá. Onde houver pecado, haverá punição. Em outras palavras, viver uma vida justa ou viver uma vida ímpia não afeta Deus. Afeta apenas aquele que está vivendo nessa terra. Vale a pena, nesse momento, pararmos e fazermos uma reflexão, porque diante do pensamento de Eliú, não existe uma relação entre Deus e os seres humanos. Deus se afastou dos seres humanos e os abandonou nesse mundo, mas não é essa a verdade bíblica. O que nós entendemos diante da palavra do Senhor é que esse Deus, criador de todas as coisas, Ele quer fazer morada dentro do nosso coração, Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer fazer parte integrante da nossa história. Ele não gostaria que nós construíssemos a nossa história independente dele. É completamente diferente do pensamento de Eliú. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 35 do livro de Jó, vale a pena nós guardarmos no nosso coração a seguinte verdade: temos um Deus pessoal, temos um Deus de amor, temos um Deus que se importa conosco. Fica muito evidente porque o próprio Deus enviou o seu Filho aqui a essa terra morrer morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter o direito da vida eterna. Se Deus não se importasse conosco, Ele não permitiria que o seu Filho morresse morte tão cruel como morte de cruz. Podemos ver claramente Jesus Cristo caminhando no meio dos seres humanos e se incomodando, se compadecendo, sentindo misericórdia, graça diante daqueles que estavam sofrendo. É por isso que Ele multiplicou os pães, é por isso que Ele curou os enfermos, é por isso que Ele se doou em prol daqueles que estavam vivendo nesse mundo. Viveu intensamente até as últimas consequências para ampliar a nossa visão dentro do contexto da salvação. Como é que alguém pode imaginar que esse Deus não se incomoda conosco? E como prova clara do seu amor para conosco, Ele nos deixou muito claro que um dia Ele voltará aqui a essa terra para colocar um ponto final na história do pecado. E todos aqueles que creram em Jesus Cristo, um dia receberão das suas mãos o direito de viver eternamente. É por isso que nessa manhã nós nos encontramos aqui. Queremos pertencer ao Senhor, queremos viver com Ele por toda a eternidade. Como que nós não poderíamos amá-lo diante de um amor tão grande que Ele demonstrou por nós em toda a nossa vida? É por isso que nesse instante nós precisamos clamar
para que possamos cada vez mais pertencer a Ele. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.